Sabe essas pessoas que parece que vivem como se a pandemia não existisse? Será negacionismo, irresponsabilidade, falta de informação? O que passa na cabeça dessas pessoas? Essa é uma pergunta que durante 10 meses de pandemia, quase 11 meses de pandemia, e a gente vai virar um ano de pandemia e a gente não vai ter respondido. Né? O que mais a gente precisa falar para as pessoas fazerem, se proteger? O que resta de informação que precisa levar para elas colocarem máscara, manterem distanciamento, etc. O que acontece com a personalidade? Quem é o perfil dessa pessoa que nega a pandemia e vive como se ela não existisse? A gente precisa diferenciar, desde cara, o negacionismo dessa certa lassidão, assim, dessa frouxidão, desse relaxamento, quase que uma irresponsabilidade diante da pandemia. O negacionismo é uma coisa mais estruturada, né? O sujeito tem lá várias teorias de que aquilo é tudo uma mentira, que a pandemia não existe, que é uma invenção de não sei da que tem interesses por trás, enfim, tem teorias conspiratórias gigantescas e muitas delas falando que a pandemia não existe, que isso aí é tudo mentira, que máscara é uma mordaça, blá 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 blá. Né? Isso aí tem acho que um compêndio, né, de pérolas, de bobagens que a gente ouve por aí, de pessoas que formalmente negam a pandemia e dizem que é uma mentira, que tem interesses de governos e etc, de políticos e autoridades e poderosos e tudo mais. Esse é um capítulo à parte. Eu não acho que seja esse negacionismo bem estruturado que leve aquela multidão que a gente vê nas ruas de compras, de comércio popular, ou nas praias, ou aí em festas de casamento, etc. O que leva então, se não é o negacionismo? É esse relaxamento, sabe? Uma flexibilização exagerada, uma sensação de que não é para tanto, de que só hoje não vai me pegar, ou de que se só eu fizer não vai acontecer, não tem problema nenhum, e assim por diante. Lá no começo da pandemia, a gente conversava que as medidas de proteção, as medidas sanitárias, as medidas de higiene, distanciamento e máscara e etc., eram medidas que a gente tinha que tomar individualmente para um bem da coletividade. Eu até usava o exemplo do cinto de segurança. O risco de você estar envolvido num acidente grave é pequeno. Quantos milhares de carros não rodam pelas ruas aí todos os dias e qual é a porcentagem de acidentes graves? É ínfima, então o risco de ser você individualmente é pequeno, mas haverá acidentes. Todo dia vai ter pelo menos um acidente ou mais, enfim, todo dia existem acidentes graves. A gente só não sabe com quem vai ser. Como a gente não sabe com quem vai ser, todo mundo põe o cinto de segurança e com isso a gente evita transtornos para nós mesmos, né, se for a nossa vez, mas sobretudo para a sociedade, que perde dinheiro, que perde recursos, que perde vidas, potencial de vida perdido, tempo, enfim. Os acidentes de trânsito graves são péssimos para a pessoa e péssimos para a coletividade. Quando a gente faz isso, a gente toma uma medida individual para um bem coletivo. Então a gente paga um preço sozinho, cada um de nós paga o seu preço, mas o preço que você paga você não divide, você paga lá, você tem que lembrar de pôr o cinto e paga a multa se não puser, etc. E aí toda a coletividade sai beneficiada. Você também, claro, mas como o seu risco era menor, então no todo, todos os dias, quando todo mundo usa cinto, a sociedade inteira sai beneficiada. Com a pandemia acontece uma coisa muito parecida, porque o preço que se paga ele é individual. Eu tenho que pôr máscara, eu tenho que ficar distante das pessoas, eu tenho que alterar minha rotina, eu tenho que me privar das coisas para que eu não seja contaminado, para que eu não contamine os outros, mas porque todo mundo fazendo isso, menos gente é contaminada, não sobrecarrega o sistema de saúde, aquilo tudo que a gente já sabe. Agora, se eu penso assim, não, mas eu estou fazendo isso para que não falte leitos em UTI no Brasil como um todo, ou na minha cidade em particular. Muito bem, mas se eu sozinho, apenas eu, não tomar os cuidados suficientes, não vai acontecer nada. Se tiver todo mundo tomando, o meu risco de ficar exposto é pequeno. Se só eu fizer isso, não vai faltar vaga de UTI para ninguém. Então, eu posso muito bem pensar, eu não vou pagar o meu preço
né? Porque eu vou me aproveitar deste benefício comunitário. É um raciocínio bastante racional, só que é o raciocínio que leva todos a pensarem da mesma maneira. E aí todo mundo pensa, só eu não vou fazer, todo mundo faz e todo mundo acaba se dando mal. Porque aí a pandemia cresce, porque aí sobrecarrega o sistema de saúde, porque aí quando for a vez da UTI, de alguém precisar de UTI não vai ter, etc. Bom, essas situações, elas são descritas na literatura de comportamento econômico como a tragédia dos comuns, né? Porque em qualquer lugar, não é independente da cultura, a gente fala assim, porque o brasileiro não pensa na coletividade. Não, em qualquer lugar, quando o preço a ser pago é individual e o benefício é coletivo, e o pior, né? Quando a gente escolhe não pagar o preço, o benefício é só nosso. Se eu escolho não fazer o distanciamento, ou enfim, não tomar as medidas e alterar meu comportamento, o benefício é meu, mas o prejuízo é diluído na comunidade, eu sinto que não estou prejudicando ninguém e estou me dando bem com isso. Então as pessoas são levadas a assumir esse tipo de comportamento. E para que elas não assumam é preciso uma força coercitiva, né? Para inverter a tragédia dos comuns é preciso, por exemplo, como foi no cinto de segurança, multar quem não põe cinto. Eu estou fazendo esse raciocínio todo porque nessa altura da pandemia tem muita gente que falou já, não vou mais me cuidar, paciência, tem que ir pra festa, eu vou pra festa. Não é um negacionismo estruturado, mas é um dane-se, já tá todo mundo relaxando, eu vou relaxar também. Não vou só eu, individualmente, pagar o preço quando tá todo mundo aí relaxando. Todo mundo pensa assim, e aí tem festas, e aí tem encontros, e aí tem mega eventos, etc., que acabam se tornando situações de espalhamento da doença. A pandemia do coronavírus tem uma vantagem, se a gente pode dizer assim, que a gente sabe que ela acontece principalmente nesses eventos de super espalhamento. É festa, é balada, é reunião de muita gente em lugar fechado, mal ventilado, sem máscara e assim por diante. Não a pandemia não se sustenta de um passando para um passando para um, ou um passando para dois. São poucas pessoas que passam por uma multidão. A gente já falou disso aqui nos eventos de super espalhamento. Então o que a gente precisa fazer é atuar nesses eventos de super espalhamento e não deixando que aconteçam essas aglomerações. Os encontros do dia a dia, pequenos encontros familiares, se tiver tudo com segurança, as pessoas de máscara, enfim, ventilado, etc., não é isso que vai fazer a pandemia crescer. O que vai fazer a pandemia crescer e se manter é baladão, é o comércio popular bombando, é loja cheia, é restaurante cheio, pessoas sem máscara comendo em mesas perto e assim por diante. Mas por que eu digo que tem uma vantagem nisso? Porque seria possível, então, atuar nos principais pontos, nos principais nós dessa cadeia, que são esses eventos. Eu penso em pelo menos 2 exemplos que eu vivi em São Paulo, né, que é onde eu moro, no estado de São Paulo. Eu lembro de 2 ocasiões em que isso funcionou. Quando implementaram a lei que não podia servir bebida alcoólica para menor de 18 anos. Não é que só não podia comprar, não podia servir. E aí a fiscalização saiu tocando terror por aí afora. Tinha baile de debutante oferecendo ali, servindo, né? Cuba Libre, sei lá, qual é a bebida, gin pra molecada. Era multa pesadíssima, acabava a festa. E você não sabia onde que ia ter fiscalização e etc. Então as pessoas realmente obedeceram e pararam de servir bebida alcoólica para menor de idade. Não tinha nas festinhas, não tinha comércio vendendo para menores, etc. Porque a fiscalização estava pesada. E a segunda foi a lei antifumo, né, que foi muito pesada aqui em São Paulo também, que assim, você não podia fumar na marquise, embaixo da marquise assim, do prédio. Se tivesse um teto em cima, não podia. E quem era multado era o prédio, era o dono da empresa, era o comércio que estava permitindo. Então, o comércio que tinha a obrigação de não deixar o sujeito fumar ali, porque não era o sujeito que ia ser enquadrado. Aquela instituição, ou aquele prédio, ou aquele condomínio, enfim, é que pagaria a multa. Isso também, a fiscalização saiu por aí, à torta e à direito, e obviamente funcionou, e hoje em dia as pessoas realmente não fumam em nada que seja próximo de um ambiente fechado. Eu trago esses exemplos porque se a gente focasse nisso, em festas, baladas, esses eventos grandes que reúnem um monte de gente desconhecida, sem nenhum cuidado, sem nenhum distanciamento, comércio lotado, ruas populares lotadas, etc. Se a gente colocasse energia nessa fiscalização, não é que a pandemia acabaria de um dia para o outro.
Mas a gente poderia diminuir esses eventos de superespalhamento, como a gente diminuiu a oferta de álcool para menores, como a gente diminuiu o problema do fumo passivo. Ah, mas eu sei de uma festinha que teve álcool, ah, mas eu sei de um lugar que se fuma. Ok, sempre vai sobrar, mas diminuiu demais. E se a gente fizesse isso na pandemia, talvez fosse o suficiente para diminuir bastante. Não ia zerar, mas podia diminuir muito. Então essas pessoas, elas não estão assim, eu acho que no negacionismo, elas estão na irresponsabilidade, porque não existe fiscalização, e elas estão ganhando um benefício individual e dividindo o prejuízo. Elas acham que não estão fazendo mal para ninguém. Não são necessariamente pessoas ruins, porque você fala, isso aí é tudo egoísmo, é falta de empatia, isso aí deve ser um bando de psicopata. Não é possível. Né? Você vê a 25 de março uma rua do comércio popular em São Paulo lotada de gente, fala tudo psicopata, não é. Né? São pessoas que estão sendo levadas à tragédia dos comuns. E tragédia, o pesquisador que deu esse nome, ele dava no sentido de inevitável. Isso vai acontecer quando a situação tem esta configuração, em que o preço pago é individual e o benefício é coletivo, ou, se eu não obedeço, a recompensa é individual e o prejuízo é diluído. Precisamos, então, nessas situações, de uma solução que ele chama de moral, uma solução que é fiscalizatória, que é coercitiva, que tem uma regulação e um poder para multar ou para, enfim, forçar as pessoas a fazerem isso. Não estou passando pano para quem não se comporta direito, eu acho que está errado, obviamente, e nem estou dizendo que o negacionismo não é um problema, o negacionismo é um problema grande, mas eu não acho que o negacionismo seja o grande problema dessas pessoas e também não acho que elas são necessariamente pessoas ruins. Só acho que a gente está pecando em entender um pouco melhor o comportamento humano. Você anda escapulindo por aí? Você anda ganhando a recompensa e dividindo aí o prejuízo? Ou não? Ou está se comportando direitinho? Deixa aqui nos seus comentários, fala a verdade para mim. Não se esqueça então de se inscrever aqui no canal, de deixar aí o seu like no vídeo e de compartilhar essa mensagem, né? Quem sabe a gente consegue melhorar um pouco o nosso comportamento diante dessa pandemia. E acompanha aqui, dá aquela maratonada no canal, que tem um monte de vídeos sobre pandemia, não pandemia, comportamento humano e tudo aquilo que nos faz curiosos.